Obrigada, Fernando. Então vamos começar. Obrigada, Leida. A mensagem dessa noite que eu escolhi é desse livro, Episódios Diários, da Joana de Ângeles. Obrigada, Alessandra. O capítulo é de número 44, intitulado Instrumento ou Arma. E fala assim: está presente em quase todos os movimentos da atualidade e é responsável por incontáveis fenômenos do processo evolutivo da humanidade. Facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto e sustenta a vida. A sua presença modifica muitas situações e resolve incontáveis problemas. Ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Muitos o consideram um fator primordial para a felicidade. Todavia, responde por crimes inumeráveis, corrupção, desditas, miséria e fome. Catastrófico em mãos irresponsáveis, estimula o ódio e favorece a violência. Denigre o caráter, conduz à traição, entorpece os sentimentos. Refiro-me ao dinheiro. Não é ele, porém, bom ou mau. O uso que se lhe faz e a ambição humana que o cerca o tornam instrumento da vida ou arma de morte. Não transformes o dinheiro em meta essencial de tua existência. Trabalha por adquiri-lo a fim de o aplicares nas necessidades e deveres morais. Busca viver dele, fazendo um meio para as finalidades superiores da vida, sem que te escravizes a sua paixão, vivendo para ele. Conquista-o mediante o labor digno, de modo que ele seja em tuas mãos, em tua vida, recurso de elevação e mensageiro da felicidade para ti e para aqueles a quem possas beneficiar. Boa noite a todos os que estão chegando, que eu já me perdi aqui um pouquinho. Deixa eu voltar. É, Luiz Rêmpeto, a Ana Cristina, o Fábio Foster, bom te ver aqui, meu amigo. A Flávia Aquino, a Célia Leal, muito bom ver você aqui também, Célia. A Simone Stark, a Cristina Souza, o Adriano Capes, a Valesca Benayon, a Soninha, a Márcia, a Lígia, a Mirza e tantos outros que vão chegando, mas que a gente acaba vendo com 1 minuto de atraso. Convido a todos para a gente se unir através dos nossos pensamentos e das nossas melhores emoções, nós nos unirmos em prece, rogando ao Altíssimo, ao nosso Pai, de infinito amor e de infinita misericórdia, a nosso Pai tão amoroso, que cuida de cada um de nós com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Ao Divino Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, o nosso irmão maior, que com tanto amor e tanta abnegação construiu esse planeta e dá atenção amorosa para todos nós, vibra por todas as nossas conquistas, nos oferta de igual modo as mesmas oportunidades para evoluirmos. Também rogamos aos nossos mentores que nos guiam, que sempre vibram com tanta intensidade pela nossa evolução moral, para que ela possa permear toda a nossa evolução intelectual e nos direcionarmos para as leis de Deus, para a direção da felicidade, da paz e do amor universal. Agradecemos em especial aos mentores da nossa querida casa de Oswaldo Cruz, que sempre nos envolvem, nos protegem, nos guiam e nos oferecem tanto, mesmo quando nós damos tão pouco de nós mesmos. Que a nossa prece, Senhor, possa nesse instante envolver todo o planeta Terra, auxiliando no progresso espiritual de cada um que aqui reside
na condição de encarnado ou desencarnado, mas que a nossa prece possa ser uma contribuição para esse amor e para essa paz que tanto nós desejamos. Gratidão por cada instante da nossa vida, pela encarnação, por termos um dia conhecido a doutrina dos Espíritos e por esta noite nós podermos estar ligados pelos laços do amor e da fraternidade universal. Que essa paz continue habitando entre nós e nos nossos corações. Gratidão. Boa noite a todos que estão chegando, ao Júlio. Essa noite, o tema, o discípulo iludido, ele vai falar, ele vai girar em torno de uma personalidade, de um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Judas Iscariote. Nós vamos começar, já desde o início, exortando a cada um que os nossos corações possam abrir-se não para julgar este ser, porque ele é nosso irmão em caminhada. E nós não podemos, de forma alguma, na nossa condição, ou na condição da grande maioria de nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, atirarmos a primeira pedra. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem nenhuma. Porque nós sabemos que somente ao nosso Pai, ao nosso Criador, cabe a tarefa de julgar a cada um de nós. Nós não temos bagagem nenhuma para julgar quem quer que seja. O que nós viemos fazer aqui na Terra não foi de forma alguma julgar a nenhum coração. Nós viemos aqui na Terra, em síntese, aprendermos a amar. Inicialmente, a amar a nós mesmos, para que, tendo dentro dos nossos corações subsídios suficientes, pudéssemos aprender a segunda grande etapa desse amor, que é amar ao próximo. E, finalmente, conseguindo amar a nós mesmos e ao próximo, nós conseguirmos verdadeiramente amarmos ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, por isso que nós, depois de fazermos essa pequena explanação, nós vamos buscar subsídio numa obra de André Luiz intitulada Evolução em Dois Mundos, capítulo de número 38, intitulado Evolução e Destino, na qual ele tem uma parte que é uma pergunta que é feita a André Luiz da seguinte maneira: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Resposta do mentor espiritual André Luiz: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renasce no berço terrestre, traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Então, o mentor espiritual, ele nos informa que nenhum de nós nascemos determinados para fazer o mal. Isso não existe, isso não está em consonância, em ressonância com as leis de Deus, do nosso Pai, que é de infinito amor e misericórdia. Todos nós renascemos aqui na Terra, no berço terrestre, para dar certo, para passarmos por provas e expiações e sermos bem-sucedidos. Tanto é assim que o Pai não coloca peso maior nos nossos ombros do que aquele que nós temos a condição de levarmos pela nossa vida fora. Então, dito isso, ficando bem claro que nós não nascemos para fazer o mal, nós vamos seguindo dentro dessa ideia e vamos buscar agora subsídio no Livro dos Espíritos, terceira parte, intitulada Da Lei de Liberdade, questão 861,
a qual Kardec faz a seguinte pergunta para os amigos espirituais. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Resposta: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precedera quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Portanto, ninguém nasce para fazer o mal. Nós nascemos para aprender e praticar o bem. E temos, por isso, que passarmos pelas provas e expiações necessárias para desenvolver em nós todo o bem que se encontra em germe, em semente, dentro dos nossos corações. Como eu disse para vocês, o assunto dessa noite vai girar em torno de falarmos um pouco sobre Judas Iscariotes. De forma alguma temos a intenção de julgar o grande amigo de jornada. De forma alguma. Nós vamos encontrar em todos os evangelhos, tanto os sinóticos como o evangelho de João, nós vamos encontrar passagens que falam sobre esse discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Judas Iscariotes. Então, nós vamos traçar alguns paralelos, nós vamos levantar aqui essa noite algumas reflexões da seguinte maneira. Vamos lá, amigos. Considerando, que nós não podemos deixar de considerar, que todos os fatos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm por função, eles têm por finalidade pedagógica, emergir dentro de nós, passar para todos de nós uma série de conhecimentos, nos ajudar no processo evolutivo. O primeiro questionamento que nós podemos fazer em relação a Judas Iscariote é o seguinte: como um personagem que ficou tão execrado na memória dos cristãos pode contribuir para que se seguem o Cristo, para aqueles que seguem o Cristo? Então, como esse personagem poderia deixar para todos nós ensinamentos importantes para o nosso processo evolutivo? E para tal, eu desenvolvi a nossa conversa dessa noite em 4 grandes etapas. Primeira etapa, nós vamos fazer uma pequena descrição sobre o personagem Judas Iscariotes e os principais e alguns dos principais eventos que ele participou. Na segunda etapa, a contribuição pedagógica à luz da doutrina espírita, ou seja, toda a contribuição dele, da vida dele, como pedagogia para nós, como caminho para nós refletirmos em relação à nossa vida, sobre nós mesmos. Nós não vamos julgar Judas Iscariotes, mas nós vamos avaliar a conduta dele à luz da doutrina espírita. Um terceiro grande bloco, contribuição dos espíritos para o conhecimento da personagem e suas circunstâncias. E na quarta e última sessão, nós vamos apresentar uma síntese das possíveis contribuições que o exame do personagem aportam para a vivência dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Vamos lá. Primeira parte, aquela que nos confere essa noite de conversa. Descrição do personagem, alguns dos principais eventos, que não dá para a gente falar sobre todas as passagens de Judas, das quais ele foi citado, né? Bom, primeira coisa que nós temos que entender. Dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o único que não era galileu. Ele era filho de Simão Cariote, provavelmente não. Ele era de uma localidade do extremo sul da tribo de Judá, de uma localidade intitulada Cariote. Então, Judas Iscariote significa Judas de Cariote, da localidade de Cariote. Ok? Ele morava em Cafarnaum e
E o Judas Iscariote, ele era comerciante. Então ele se consagrava a pequeno comércio, aonde ele vendia não só peixes, mas quinquilharias. Ele entendia, segundo aqueles que estudaram a vida dele, ele entendia muito bem de contabilidade. Tanto é que, assim que ele se uniu a todos os outros apóstolos, ele logo se transformou no tesoureiro do grupo. Era quem cuidava da bolsa das ofertas, do dinheiro que chegava até os apóstolos. Quem lhe analisasse a personalidade qualificava Judas Iscariote como um homem que era culto, uma pessoa eloquente e até polida. Também dizem alguns que ele era alegre e que era até parecia um homem realizado. Mas a personalidade de Judas, como a gente vai ler em diversas obras, nós vamos ver que ele era um homem ambicioso, ele tinha uma fascinação pelas riquezas, ele tinha preocupação exacerbada com a vida material e, ao que parece, ele não conseguiu compreender bem o sentido e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, o carpinteiro de Nazaré era verdadeiramente o Messias tão aguardado há séculos e séculos pelo povo de Israel, que sofria exatamente naquela época por serem escravos dos romanos. Então, ele achava, né, ele admirava o poder de Jesus, ele admirava seus discursos, ele admirava a inteligência de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus milagres, tudo isso o fascinava. Mas algumas passagens, como por exemplo em João capítulo 12, versículo 6, nós vamos encontrar nessa passagem citada uma referência à sua desonestidade. Me parece, segundo o que João vai falar para nós, que Judas Iscariotes, ele que sempre levava a bolsa contendo o dinheiro de todo aquele agrupamento, vez por outra ele roubava o que ele lançava dentro dela. Assim, está lá na passagem. Segundo as lições espirituais pelas obras do irmão X, nesse caso aqui, né, pelas obras preferencialmente do irmão X, nós vamos encontrar numa determinada obra do irmão X que Jesus o teria advertido ao início do apostolado, dizendo o seguinte: Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Em outra ocasião, quando uma amiga de Joana de Cusa, que a gente não sabe quem, pelas tradições espirituais de Humberto de Campos, ou irmão X, precisamente Luz Acima, quando uma amiga então de Joana de Cusa ofereceu recursos para todo o grupo, parece então que Judas recebeu a importância com um certo desdém e fez o seguinte comentário: guardo a oferta, contudo, não me deixe escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro. E em outra passagem, também na mesma obra citada, uma passagem em que Jesus abençoou Zaqueu e seus serviços dele, Judas, indignado, exclama às ocultas da seguinte forma: este publicano pagará mais tarde, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Enganará o mestre, não a mim, diz Judas Iscariote. E ainda na obra de Humberto de Campos, ou Irmão X, em Lázaro Redivivo, um capítulo intitulado Discípulo Ambicioso, nós vamos enumerar algumas informações que nos auxiliarão na compreensão da personalidade e do encadeamento das ideias de Judas, como, por exemplo, Judas, obcecado pela ambição, ele procura Caifás, que é o sumo sacerdote no Sinédrio, e trazia a cabeça, naquele instante, incendiada de sonhos fantásticos. As paixões pelas riquezas transitórias empolgavam o espírito de Judas Iscariotes. Ele intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. E ele tentou se valer da influência prestigiosa dos sacerdotes,
movimentando, portanto, toda Jerusalém, todo o poder público daquela localidade, para que ele pudesse, mais tarde, entregando o nosso Senhor Jesus Cristo, tomar ele o cetro do povo israelita em obedições às tradições dos reis e juízes do passado, e logo depois que ele então tivesse todo o poder consolidado, ele achava que ele iria restituir Jesus a direção, a honra e a chefia. Ele achava isso. Ele achava que ele tinha que agir dessa forma, porque ele via que o mestre, ele ensinava através da concórdia, da paciência, da tolerância, e ele pensava assim, como estas coisas poderão transformar ou levar às transformações, às revoluções necessárias para que o povo de Israel fosse liberto de toda a escravidão e do jugo de Roma. Então ele olhava para Jesus, ele via que Jesus ensinava com paciência, resignação, com fé, com tolerância, com amor, e ele pensava, isso não são qualidades suficientes para ninguém chegar ao poder e poder implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, resolveu ele mesmo, através da sede de poder dele, da ambição, ele resolveu ele mesmo, pelas próprias mãos, buscar acelerar esse processo e chegar logo aos finalmente e libertar o povo judeu de todo o jugo da escravidão promovida pelos romanos. Ele era um discípulo verdadeiramente iludido, né? Ele tinha a ilusão. E a ilusão é quando a gente tem uma percepção distorcida da verdade. E por essa nossa percepção distorcida da verdade, nós vamos tomando uma série de decisões acreditando que nós estamos, naquele instante, com toda a verdade. Nós estamos totalmente lúcidos, que somos nós que estamos enxergando a realidade da vida com clareza. A ilusão, ela promove essa visão distorcida da verdade. E assim era Judas também. Ele imaginava que com os valores perecíveis, ele poderia instalar o reino de Deus no coração dos homens. Judas, como muitos de nós, ele não compreende que um instrumento, ele pode ser, a mesma coisa pode ser um instrumento ou uma arma. Por isso que eu escolhi no livrinho da irmã, da mentora Joana de Ângeles, a lição Instrumento ou Arma, que fala sobre o dinheiro. O dinheiro, ele pode ser um instrumento ou ele pode ser uma arma para todos nós. Judas não compreendia que a mesma coisa, o mesmo elemento pode significar um instrumento ou uma arma. Ele ainda não compreendia também a diferença de instrumento com executante, que para que algo pudesse servir de instrumento, era necessário que o executante tivesse permeado pela força do bem, do amor e da caridade. Então, o mesmo objeto que poderia ser instrumento se transformaria em uma arma se não fosse bem direcionado. Judas tinha tanta ilusão que ele não percebeu que ele jamais poderia, através de valores perecíveis, instalar o reino de Deus aqui no coração dos homens, aqui na terra. Era necessário muito mais do que valores perecíveis. Ainda, em Lázaro Redivivo, pelo Humberto de Campos, nós vamos ver que após Judas ter vendido nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas, quando Judas então soube da condenação de Jesus, ele sentiu um profundo sentimento de culpa, que invadiu ele e fez com que ele fosse procurar os príncipes dos sacerdotes, dizendo o seguinte: pequei, entregando um sangue inocente. E quando os sacerdotes lhes respondeu: que temos nós com isso? O problema é teu. Isso está narrado em Mateus 27, versículo de 3 a 5. O desfecho do acontecimento foi o que a gente viu nessa mesma passagem. Judas foi tomado de profundo remorso, né? A culpa levou ele a um profundo remorso, e ele então, depois de atirar as moedas no templo,
ele retirou-se e foi se enforcar. Essa é a personalidade, esses foram os fatos de Judas. Nós então vamos ver que o dito mau apóstolo e apontado como traidor, o amigo falso e ambicioso por muitos, e que muitas vezes ainda na atualidade, nas comemorações da Páscoa, nós ainda observamos através de um ato denominado Malhação de Judas, nós ainda estamos massacrando, culpando Judas após 21 séculos. Quanto tempo a gente ainda vai martirizar Judas por aquilo que ele fez de errado? E vale a nossa reflexão. Nós temos o direito de julgar Judas? Nós temos conhecimento o suficiente de quem foi Judas? Nós agora vimos até o presente momento o quanto Judas estava equivocado, o quanto Judas era iludido pelo poder temporal. Ele acreditava que o poder dos homens poderia verdadeiramente fazer com que se implantasse o reino de Deus aqui na Terra. Ele acreditava nisso, ele acreditava que ele tendo esse poder temporal, ele poderia depois retroagir e salvar nosso Senhor Jesus Cristo da condenação. Ele acreditava que naquele instante lhe seria entregue o cetro do poder. E com esse poder, então, posteriormente, ele poderia libertar nosso Senhor Jesus Cristo e direcionar todos os seus poderes mediúnicos, para que fossem direcionados de acordo com as intenções e os pensamentos de Judas, e aí sim libertar todo o povo de Israel de toda aquela escravidão. Ele acreditava nisso verdadeiramente. Vamos seguir. Quais seriam, então, as contribuições pedagógicas à luz da doutrina espírita de todo esse fato ocorrido, dessa personalidade do Evangelho, desse apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos fazer algumas reflexões. Primeiramente, nós vamos ver que Jesus escolheu também Judas Iscariotes como um de seus discípulos e que manteve Judas Iscariotes até o fim, dentro do círculo, como o seu discípulo. Em momento algum, nosso Senhor Jesus Cristo desdenhou Judas Iscariotes. Em todas as passagens nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu a Judas as mesmas oportunidades que ele deu aos seus outros apóstolos, de instalar o reino de Deus aqui na terra, de conviver na sua presença, dando-lhes também o mesmo carinho, deu a ele também as mesmas instruções de curar os enfermos, de purificar os leprosos, de expelir os demônios. Então, em momento algum, nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de conhecedor profundo de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo não desdenhou Judas. Em momento algum, ele agiu preterindo Judas. Em momento algum, ele agiu diferente com Judas, com preconceito, ou colocou Judas à parte. De forma alguma, Jesus deu a Judas as mesmas oportunidades que ele deu aos seus outros apóstolos. Em Mateus, capítulo 26, versículo 50, nós vamos ver a frase dita por Jesus a Judas. Ele fala assim: amigo, para que estás aqui? Indicando inicialmente que Jesus o amava, porque Jesus se dirigiu a ele como se ele fosse o amigo dileto de Jesus, como Jesus fazia aos seus outros apóstolos. Então ele se dirige a Jesus como um amigo, usando o termo amigo, mostrando nosso Senhor Jesus Cristo que ele tinha por Judas o mesmo carinho, o mesmo amor que ele tinha pelos seus outros apóstolos. Um outro aspecto dessa mesma passagem é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ser um espírito puro, ele conhecia todos nós, ele conhecia também as nossas fraquezas. Então é claro que ele sabia também das razões e das intenções de Judas para com ele. Porém, mesmo ele conhecendo as intenções, as razões de Judas, as suas ilusões em relação ao poder temporal,
Em momento algum, Jesus colocou Judas à parte. Em momento algum, Jesus tratou Judas de forma diferente. Mas ele trata o tempo todo Judas com o mesmo carinho, com o mesmo apreço que ele tem pelos seus outros apóstolos. Outra contribuição também que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 26, versículo 25, Jesus fala assim: o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Olha que interessante, ou seja, aquele que comungou, que teve acesso aos ensinamentos, estava na sua convivência. Isso nos leva a uma reflexão, que muitas vezes aqueles que vão nos trair, que vão nos deixar à margem no caminho, são muitas vezes aqueles que estão próximos de nós, os nossos amigos, os nossos familiares. Geralmente são esses que nós vamos ver que vão nos magoar e que vão exigir de nós mais tarde um cuidado maior, um carinho maior para que nós possamos novamente nos reabilitarmos na convivência para com eles. Geralmente aqueles que nos traem são aqueles que estão mais próximos de nós mesmos. Então, Jesus nos mostra outra grande lição, que são aqueles que estão mais próximos de nós, que nós devemos compreender mais e também amar mais, ou seja, devemos agir com maior soma de misericórdia. Outra citação que nós vamos também fazer como reflexão em relação à personalidade de Judas e todas as suas atitudes, nós vamos encontrar em Mateus capítulos 27, de versículos de 3 a 5, no momento em que Judas, a gente vai ver que ele cai em si, que a gente até já falou um pouco sobre isso, que ele vê tudo aquilo que ele tinha feito, né, que ele vai até os sacerdotes e tenta desfazer todo o engano dele, tentando fazer com que Jesus seja solto, que os sacerdotes retroagissem e soltassem nosso Senhor Jesus Cristo, que desse a Jesus uma nova chance, porque Jesus era um bom homem e quem havia errado era ele. Ele faz de tudo para tentar retroagir, para mostrar que ele estava enganado, que ele tinha se iludido em relação à personalidade, às finalidades de nosso Senhor Jesus Cristo aqui entre nós. Então nós vamos ver que Judas, ele tem um ato de humildade, ele cai em si, ele vê o erro e ele volta e ele tenta corrigir o erro que ele cometeu. Então a gente vai analisando todas essas colocações, todo esse comportamento de Judas e a gente vai vendo a importância da misericórdia, que é o amor de Deus nos socorrendo, nos promovendo novas oportunidades. A misericórdia é para aquele que não tem méritos, mas tem potencial de vir a ter um dia. Então nós já vamos levando a todo um processo de reflexão. Vamos caminhar para mais uma fase das nossas reflexões. Analisar as contribuições dos espíritos para o conhecimento do personagem Judas e suas circunstâncias. Vamos lá. Na literatura espírita, principalmente as obras do Irmão X, mas nós também podemos recorrer às obras da Amélia Rodrigues, como o Trigo de Deus, mas enfim, vamos nos deter mais às obras do Irmão X. Nós vamos ver algumas referências históricas sobre o personagem Judas Cariotes, contribuições que revelam as novas nuances das cenas descritas no Evangelho, sejam relatos de acontecimento no plano espiritual, como também há informações de uma significativa reencarnação de Judas Iscariotes. Então a gente vai analisar o para frente. Nós vimos Judas Iscariotes como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, a ilusão de Judas Iscariotes que o levou a uma irreflexão, a tomar uma atitude precipitada, tentando, através do poder temporal, implantar o reino de Deus aqui na Terra. Mas logo depois a gente vai ver que quando Judas Iscariotes ele entrega nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas, ele vê o grande malefício que ele faz. Ele cai em si, ele volta atrás, ele retroage e tenta desfazer todo o engano dele. Se bem que ele não consegue. Bom, na obra Boa Nova, tem lá um capítulo, A Ilusão do Discípulo,
Humberto descreve uma cena muito interessante entre Judas Iscariotes e Tiago, o apóstolo, que diz que inquieto, ansioso, angustiado, atormentado, impaciente, eram algumas das características de Judas Iscariotes. Então, olha só, inquieto, ansioso. A gente sabe que toda pessoa muito ansiosa, ela é imediatista. Toda pessoa muito ansiosa, ela não reflete o que ela está fazendo. Ela toma atitudes intempestivas, atitudes sem nenhum tipo de reflexão. E aí, muitas vezes, um ansioso e imediatista, ele acaba tomando decisões que são trágicas. Foi o que aconteceu com ele. E mostra que, além de ansioso, ele também era angustiado, atormentado e impaciente. Quer dizer, ele queria resolver tudo para anteontem. Mas há muitas coisas que precisam de um tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Isso que Judas não conseguia, pela sua impaciência e pelo seu estado de ansiedade, ele não conseguia fazer reflexões que há coisas que precisam do tempo para desabrochar dentro de nós, para criar raízes dentro de nós, para vir a dar flores e frutos posteriormente. Então, Judas, por não ter essa capacidade de esperar e de reflexão, ele acaba, tomando decisões precipitadas. E nós vamos ver que em diálogo ainda com o apóstolo Tiago, Judas comenta que o mestre seria demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel, que seria necessário impor a figura dele às autoridades e dar caráter menos teórico, demonstrando assim a sua dificuldade em compreender a proposta de Jesus, desatrelando-as dos padrões de conquista do mundo, pautados no material, no agora, no imediato, não ascendendo a compreensão da eternidade, do perene e do espiritual. Então a gente vai ver que Judas Iscariote, por toda essa personalidade inquieta, ansiosa, angustiada, imediatista, fazia com que ele não compreendesse, ele não se permitia com isso a compreensão dos valores eternos, desses valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Porque para nós termos a abrangência, a compreensão desses valores que a traça e o ferrugem não corrompem, é preciso fazer um processo de introspecção. Até porque nós sabemos que as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Então o caminho é de interiorização. Como Judas era muito inquieto, muito ansioso, ele vivia só para as coisas de fora. Ele queria que o de fora resolvesse todas as expectativas de dentro. Mas tem que ser ao contrário, tem que ser o dentro, a busca das leis de Deus que vão resolver os aspectos do exterior. E Judas, por ele ser iludido, ele tinha a percepção distorcida. Ele acreditava que era o mundo material que ia resolver o mundo espiritual, que ia resolver o entendimento espiritual das criaturas. E não é nada disso. Nós precisamos interiorizar, porque é dentro que está a resposta de todas as nossas aflições e é dentro que nós vamos construir um reino de paz e de amor para posteriormente poder projetar essa paz e o amor para fora de nós. Então a gente já vai agora abrangendo um entendimento maior da personalidade de Judas Iscariotes e ao mesmo tempo fazendo uma reflexão voltada para nós mesmos, se nós não temos muito desta personalidade de Judas Iscariotes. Será que muitas vezes nós também estamos apressados, tentando utilizar-se da temporalidade das coisas para resolver aquilo que está dentro de nós? Será que muitas vezes, vou fazer a pergunta ainda mais clara, nós buscamos a felicidade fora? Será que nós estamos buscando a felicidade fora, nas coisas e nas pessoas? Ou será que nós já nos conscientizamos que a busca da felicidade, a busca real, é para dentro? Porque quando buscamos as coisas para fora, quando as coisas de fora perecem ou nos abandonam ou deixam de ser nossas, a nossa felicidade vai junto, gente. Então, a felicidade real, ela precisa ser buscada numa compreensão dentro, num estruturar-se interiormente, porque a criatura que está estruturada interiormente, ela está harmonizada e o de fora não a perturba.
Então Judas, ele tinha tanta ilusão que ele achava que o mundo de fora ia saciar toda a sede dele de dentro, que seria o mundo de fora que daria todas as respostas, todas as soluções para o problema que ele enfrentava, não só como pessoa, mas também como parte do integrante do povo judeu. Ele achava que era o poder temporal, ia resolver todas as questões. Ele não compreendia que os valores atemporais são os únicos que podem verdadeiramente equacionar os problemas da nossa vida. E aí a nossa reflexão agora pode ser: qual tem sido a minha conduta perante os problemas que eu tenho vivenciado? Eu tenho sido fiel a Jesus, eu tenho sido fiel aos postulados da doutrina espírita, eu tenho utilizado todos os conhecimentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos para construir a minha felicidade, para me ajudar a passar com segurança pelas provas e expiações, para me ajudar verdadeiramente equacionar as minhas provas e expiações, porque não são as coisas temporais que vão poder equacionar os meus problemas, porque as coisas temporais são como a própria palavra, temporal, não tem poder para dar solução total aos nossos problemas. Mas Judas acreditava que sim. Ele acreditava que a temporalidade poderia solucionar todos os problemas. Ele não entendia com profundidade que só o atemporal poderia verdadeiramente ofertar as soluções com segurança para aquele povo sofrido e também para toda a humanidade terrestre. Vou seguindo a linha de raciocínio, espero que vocês estejam aí firmes e fortes, gente. Nós vamos ver diversos outros diálogos, como Crônicas do Além-Túmulo, onde o mesmo autor espiritual, que é Humberto de Campos, vai citar Judas Iscariotes, em que ele relata um encontro, um diálogo com um personagem na antiga capital da Judéia. Olha que interessante, trazendo importantíssimas reflexões, das quais citaremos algumas partes dela. No referido diálogo que teve Humberto de Campos com Judas Iscariotes, ele reconheceu como um apaixonado pelas ideias socialistas do mestre, porém, ele alimentava um zelo excessivo pela doutrina. E nós vamos ver que nessa passagem acima citada, nós vamos ver que Judas, né, são relatos, né, do irmão X, que o Judas Iscariotes, ele foi envolvido de um remorso que o invadiu profundamente depois do desenrolar de todos aqueles acontecimentos com nosso Senhor Jesus Cristo, o que fez é ele se entregar, acreditando que o suicídio seria a solução para todos aqueles problemas, para que ele pudesse se redimir de todos os problemas, de tudo que ele tinha feito contra nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai ver que não. Por quê? Porque o suicídio é uma ilusão, ele cai em si. Então ele relata isso ao amigo, a Humberto de Campos, dizendo que ele achou que o suicídio poderia redimi-lo, mas ele viu que não. E nós vamos vendo dentro dessa mesma passagem que o Judas Iscariotes relata para o irmão X que mais tarde ele teve uma existência que ele pôde verdadeiramente reparar essa atitude dele quando ele estava como Judas Iscariotes. Ele renasce na França como personagem intitulada Joana d'Arc, onde então ele, através de séculos de sofrimentos expiatórios, ele vai viver essa personalidade que nós já conhecemos, que sofre horrores das perseguições infligidas em Roma e etc, etc e tal, culminando a sua morte na fogueira inquisitorial, mas que ela consegue libertar, ajudar a França e dar o seu grande contributo para toda a história da humanidade, para toda a evolução, porque a gente sabe que mais tarde a França desempenharia um papel importantíssimo, né, na revolução cultural e também espiritual da história da humanidade. Nós sabemos, como revolução espiritual, nós sabemos que posteriormente nasceria lá aquele que codificaria a doutrina dos espíritos, que foi Hippolyte Léon, Denis Arrivai ou Allan Kardec, como nós conhecemos.
Então a gente vai ver que mais tarde esse mesmo espírito, ele vê que não é o suicídio, que é uma deserção da vida, que poderia redimi-lo, mas sim uma vida de abnegação, de renúncia, de posicionamento sincero com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem como Joana d'Arc e consegue dar todo um contributo para a França, que mais tarde vai ser importante na transformação cultural, social do planeta e também uma grande contribuidora para o nascimento do nosso codificador Allan Kardec. E vamos finalmente para a quarta e última parte das nossas reflexões, que nós vamos apresentar algumas sínteses, algumas contribuições bem significativas das vivências desse personagem, Judas Iscariotes, e como nós vamos poder extrair mais conhecimentos ainda à luz da doutrina dos Espíritos, como a vida de Judas Iscariotes poderá nos trazer mais conhecimentos, mais reflexões, cada vez mais envolvidos pela luz da doutrina dos Espíritos. Primeira coisa, Judas não nasceu para trair nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu fiz a abertura com a obra Evolução em Dois Mundos. Nenhum espírito nasce na Terra com a missão de fazer mal. Não. Judas Iscariotes não veio com a missão de ser um traidor. É muito importante nós entendermos isso. Judas Iscariotes, ele reencarnou, ele veio à Terra como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu todas essas oportunidades para conseguir, através daquela prova, expiação fornecida por aquela vida dele como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente vencer a sua própria personalidade, poder transformar os seus valores. Mas nós sabemos que em todas as nossas reencarnações nós temos o livre-arbítrio. Nós recebemos oportunidade para reparar as nossas faltas, para trabalhar as nossas más tendências, mas através do nosso livre-arbítrio nós poderemos tomar decisões que não são as melhores, não são pautadas nas leis de amor, de justiça, de amor e caridade de Deus. Então nós temos que entender que Judas, ele não veio com missão de trair nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele foi colocado ali para que ele pudesse trabalhar valores, aprender com o Mestre Jesus e conseguir vencer as suas más inclinações. Mas ele não conseguiu, ele foi sucumbido pelo seu desejo de poder, pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Ele não conseguiu, ele não teve forças, provavelmente, suficientes para vencer as suas más tendências. Porém, estou frisando, Judas não renasceu para trair Jesus. Ele simplesmente não conseguiu vencer as suas vicissitudes. E aí ele sucumbiu. Jesus conhecia Judas? Claro que Jesus conhecia Judas. Jesus conhece todos nós. Essa é uma grande reflexão. Jesus te conhece, me conhece. Ele sabe de cada um de nós, do nosso potencial, das nossas fragilidades, das nossas más tendências, mas também das nossas boas intenções. Jesus nos conhece, mas ele oferece o trabalho, a oportunidade para todos. Ele não faz distinção. Tanto é que nós vamos ver que Jesus orienta Judas Iscariote, alerta ele com amor, quando ele citou aquela frase, né, que Judas não se deixasse levar pelas pequenas quantias que estava dentro daquele saco de dinheiro que ele carregava consigo. Que ele prestasse muita atenção para que ele não fosse levado pelas ambições da matéria, do dinheiro, do poder temporal. Mas nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando aqui chegamos, nós podemos novamente nos inebriarmos pelas nossas ilusões e novamente nos envolvermos por elas e colocar a perder toda a nossa encarnação. Judas também, ele acabou se deixando levar pelas suas próprias ilusões. Ele não se venceu, ele não se conheceu o suficiente. Ele não conseguiu trazer, apesar da convivência estreita com nosso Senhor Jesus Cristo, Judas não foi capaz de transformar a si mesmo. Né? E aí eu vou recorrer a uma questão, a 944 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, porque foi o que Judas fez. Ele achou que ele poderia, através do suicídio, se redimir de todo o seu erro, que mais tarde ele viu que não, que o suicídio é uma ilusão, porque o homem leva para
após a morte física, após a dimensão material, ele leva para a dimensão espiritual a sua consciência maculada, porque nós continuamos a viver, foi o que aconteceu com Judas. Ele viu que ele precisou renascer novamente para pôr em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a resposta da 944 do Livro dos Espíritos é o seguinte: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, mais tarde, Judas teve que entender isso, vivenciando isso através de dores aspérrimas, e que ele viu que o suicídio era uma grande ilusão, que nós não temos como nos redimir ou livrarmos, ou se livrar dos nossos problemas através da porta do suicídio, mas nós só podemos nos livrar dos nossos problemas através da porta do enfrentamento, de enfrentar a nós mesmos e de construirmos um mundo ao nosso redor, um mundo melhor, um mundo dentro de nós melhor e um mundo ao nosso redor melhor. Foi o que ele fez depois, em seguida, reencarnando como Joana d'Arc e dando a sua maior contribuição e mostrando verdadeiramente o seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi algumas das nossas reflexões. Uma das nossas reflexões, para a gente não se estender, na questão 903 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as questões do julgamento, lá, Allan Kardec, a espiritualidade maior, ela vai nos mostrar que nós não temos o direito de julgar os atos das pessoas. Nós podemos aproveitar os fatos para aprender, ou seja, é proveitoso aprender com os fatos da vida alheia, aprender o que nós devemos ou não fazer, mas nós não temos o direito de julgar os atos das pessoas. E somente Deus tem o cabedal para julgar a cada um de nós. Para nós julgarmos as criaturas, nós teríamos que conhecer desde quando Deus as fez até o momento de agora. Então nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. Outra, Deus não nos julga pelos nossos atos, mas Deus nos julga pelas nossas intenções, conforme questão 747 do Livro dos Espíritos. Nós somos julgados pelas intenções e não pelos atos que cometemos, pelos fatos que cometemos. Mas nós somos julgados pelas intenções. Judas não tinha intenção de maltratar, de levar Jesus à cruz. Judas tinha a intenção de abreviar o tempo, de ajudar com que Jesus instalasse mais rapidamente o reino de Deus aqui na terra. Ele não compreendeu que o reino de Deus precisava de tempo, assim como uma semente. Precisa do tempo adequado, de condições de água adequada, de luz e de temperatura para desabrochar. Judas não compreendia isso. Então é dessa forma que nós temos que compreender Judas Iscariote. E para finalizar as nossas tantas reflexões sobre a personalidade de Judas Iscariote, eu vou me utilizar de um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Coração e Vida, capítulo 14, intitulado Amor e Perdão. E diz assim o poema, que eu peço a vocês que mergulhem dentro desse poema agora, por gentileza. Apenas me perdoem por eu não ser muito boa em declamar poemas, ok? Isso vocês deixam à parte como um grande defeito da minha personalidade. Diz assim: a Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia: por que, ó Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada.
transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques por enquanto. Não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e quem muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo pouco a pouco. Consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Muito bem, amigos. Assim é nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo traído pela ilusão do querido amigo, Jesus mostra para todos nós que Ele não nos abandona. 15 séculos depois, num trecho do livro Joana d'Arc, médium por Leon Denis, nós vamos ver 800 soldados ingleses à escolta. Querem que o suplício seja longo, a fim de que a Virgem, vencida pela dor, grite implorando graça, renegue sua missão e suas vozes. Joana se ajoelha. Nesse momento solene, em presença da morte que se avizinha à sua alma, e desprende das sombras terrestres e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta em prece extensa e fervorosa. Perdoa a todos aos seus inimigos e algozes. As inflexões de sua voz emocionam a multidão. Os próprios juízes, tigres das feições humanas, todos choram. Pouco lhe dura, porém, a emoção. Um cardeal faz um aceno e Joana é amarrada por fios de
ferro ao poste. Um carrasco põe fogo na lenha. A chama cresce, corre, serpenteia por entre as pilhas de madeira. Um bispo acerca-se da fogueira e grita: abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: bispo, morro por vossa causa. Apelo do vosso julgamento para Deus. As ralabaredas rubras acendem, sobem. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão silenciosa, aterrorizada, as retumbantes palavras, diz assim Joana d'Arc. Sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram, minhas revelações eram verdadeiramente de Deus. E num grito sufocado, Joana de Deus fala: Jesus! E aí ela parte para o mundo espiritual. As traições de Judas nos traz profundos ensinamentos. Um deles é a fragilidade humana que nós ainda temos. As nossas invigilâncias, a nossa falta de observância da realidade espiritual, a nossa desatenção ainda em relação às coisas dos mundos espirituais, da nossa realidade espiritual. Nós ainda não enxergamos com profundidade que a vida espiritual precisa nortear os nossos passos aqui na Terra. Nós ainda acreditamos muito mais, em muitos momentos, nos triunfos da temporalidade, do mundo físico, do que propriamente do triunfo das coisas espirituais. Judas Iscariotes, Joana d'Arc, tem muito para nos ensinar a todos, de que é necessário nós revermos os nossos valores, interiorizar para entender a nossa personalidade e ver também se nós estamos sendo fiéis a Jesus, se nós estamos sendo fiéis ao Cristo, à doutrina dos Espíritos. Que essa passagem possa nos trazer estas e muitas outras reflexões. Muito obrigada, amigos. Vamos à nossa prece final, na qual nós rogamos Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos dê forças, fé e coragem para enxergarmos quem somos. E em seguida, nos fortaleça mais ainda a nossa fé e a nossa coragem para que possamos ser perseverantes nas transformações que precisamos operar. Na transformação desse homem velho que muitas vezes ainda se deixa arrastar pelos valores temporais, que ainda permite que os valores temporais norteiem a nossa vida. Dai-nos força, Senhor, para ver quem somos. E dai-nos força maior ainda para podermos transformar esse homem velho num homem novo, neste homem que vai seguir os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos que Jesus clama e trabalha por todos nós. Que tenhamos coragem para rever quem somos e operar as transformações necessárias na nossa vida, para que verdadeiramente o teu reino de amor e paz possa se instalar aqui na terra, para que verdadeiramente possamos nos amar, amar o próximo e amar a nosso Pai, acima de todas as coisas. Gratidão eterna a todos e gratidão eterna por esse Espírito que deixou para nós profundas reflexões de nós mesmos. Gratidão. Obrigada a todos, paz e luz, gratidão.